noite, Barroca. Queria primeiro, é claro, uma análise sua do que foi o jogo, porque o CRB vai para o intervalo com 3-0 e acaba um 3-3, imagino o tamanho de insatisfação. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você viu e como você deixa o gramado após o jogo de hoje. Boa noite. Jogar contra o Atlético aqui é sempre muito difícil. O resultado de empate num contexto normal não seria um mau resultado, mas hoje, sem sombra de dúvidas, a gente sai com o sentimento que deixamos 2 pontos no meio do caminho, principalmente por aquilo que a gente construiu no primeiro tempo, pela forma que jogamos, pelas oportunidades que tivemos até de ampliar no próprio primeiro tempo. Fizemos um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim em todos os sentidos, né? Coletivos, individuais, comportamentais. A equipe do Atlético nos dominou no segundo tempo, maior parte do tempo. Só depois do terceiro gol que a gente foi reagir. Até tivemos 3 chances de vencer, né? Tivemos uma chance com o Pato, uma chance com o Luiz Felipe, uma chance com o Revers. Mas hoje, na minha visão, por tudo aquilo que a gente construiu no primeiro tempo, pela vantagem que a gente levou para o intervalo e tudo que o jogo se desenhou, no meu sentimento é que a gente deixou 2 pontos no meio do caminho. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa noite, Barroca. No jogo passado, o Luizão estava à disposição, mas você optou por iniciar a partida com o Wallace. Hoje, a escolha foi pelo Luizão. O que motivou essa mudança? O que motivou a mudança, na verdade, assim, a gente tinha perdido o Hereda já no início do jogo e com 20 minutos do primeiro tempo, o Daniel já estava com desconforto na panturrilha, ele não quis sair ainda no primeiro tempo para que a gente não fizesse as 2 mexidas e ficasse preso sem opção de substituição, então ele segurou até o intervalo. E como a gente estava com um meio campo móvel, um meio campo de 3 jogadores de característica de volante, de meio, eu optei hoje pelo Luizão e não pelo Wallace para que a gente não perdesse o que a gente vinha fazendo no primeiro tempo, né? Se eu colocasse o Wallace, a gente provavelmente teria uma conotação defensiva maior, mas perderia a mobilidade que a gente vinha tendo e a vantagem no meio que a gente vinha tendo. Mas na prática, coletivamente, as coisas não aconteceram da forma como a gente imaginava, né? E a gente tem que tirar os ensinamentos desse segundo tempo para, mais rápido possível, fazer as correções para que isso não volte a acontecer. A pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta. Boa noite, Barroca. O resultado pode ser considerado desastroso, visto que abrir 3-0 fora de casa e levar o empate é algo incomum no futebol? Acho que assim, deixamos 2 pontos no meio do caminho, né? Principalmente por aquilo que a gente fez no primeiro tempo. Falei com eles no intervalo que o segundo tempo só teria um time com responsabilidade de sustentar o resultado que era o nosso. E a gente não teve a competência de sustentar o resultado que a gente construiu no primeiro tempo, né? O adversário foi melhor do que nós em tudo que a gente puder falar que o adversário foi melhor do que nós. Posicionamento, duelo, jogo aéreo, atitude, comportamento, sem bola, com bola. Então a gente tomou um gol muito cedo e tomou um segundo gol também muito cedo, né? E aí a gente colocou o Atlético no jogo, a gente não teve nem a possibilidade de desfrutar da vantagem no segundo tempo, a vantagem que a gente construiu no primeiro. Então, sim, a gente lamenta muito porque era um jogo que a gente tinha todas as condições de sair daqui com os 3 pontos. A pergunta da Juniele Rocha, da Rádio Pajuçara FM. Barroca, o CRB fez o primeiro tempo impecável, mas não voltou para o segundo na mesma sintonia. A saída do Danielzinho pareceu impactar no posicionamento e na postura da equipe. Como você explica esses 2 tempos tão distintos? Concordo com ela. Acho que a gente fez um primeiro tempo de excelência em todos os sentidos, né? Coletivamente, comportamento, posicionamento, duelo. A gente foi muito bem no primeiro tempo. Poderíamos até ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo o Atlético foi superior ao CRB em todos os pontos também. Então a gente precisa aprender, tirar lições e entender que numa competição tão dura como essa,
deixar 2 pontos no caminho como a gente deixou, não pode voltar a acontecer. Numa normalidade, empatar com o Atlético Goianiense aqui seria um resultado bom, porque jogar contra o Atlético aqui é sempre muito difícil. O Atlético é uma equipe forte, tem um bom treinador, tem investimento, mas pelas circunstâncias, sem sombra de dúvidas, hoje a gente sai com o sentimento que deixamos 2 pontos aqui. A pergunta do Gabriel Cabral, CBN Maceió. Barroca, boa noite. O CRB assumiu novamente o posto de melhor ataque da competição e também, com os gols sofridos, o posto de segunda pior defesa. Queria sua avaliação sobre esse momento ofensivo e defensivo da equipe regatiana. Eu acho que é muito evidente que o viés principal do nosso trabalho é a parte ofensiva, é o jogo coletivo. Todo mundo que já acompanha o CRB e acompanha o nosso trabalho sabe que isso é uma característica. Ano passado também foi assim. Além do melhor ataque, nosso time é um time que produz muito ofensivamente sempre. Mas a gente não pode buscar objetivos grandes e não vamos buscar objetivos grandes na competição se a gente não melhorar defensivamente. Não é possível a gente, nos últimos 4 jogos, sofrer 10 gols. Não existe ataque que consiga dar suporte a isso. Então, eu acho que o ponto principal de melhora é o aspecto defensivo. No último jogo eu falei que para defender bem você precisa de posicionamento, mas precisa de concentração, precisa ser bom em duelo, e a gente não está sendo. A verdade é essa, a gente não está sendo aquilo que a gente está sendo ofensivamente, a gente não está conseguindo ser defensivamente. Temos que trabalhar isso, é responsabilidade minha como treinador, cobrar, treinar, tomar as decisões, mudar posicionamento, mudar jogadores para que a gente encontre uma solução, mas precisamos encontrar uma solução o mais rápido possível, porque se a gente quer brigar por objetivos grandes na competição, não podemos tomar tantos gols como estamos tomando. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Barroca, o seu time ficou no vestiário para o segundo tempo? Nosso comportamento no segundo tempo foi completamente abaixo do que deveria ser. A equipe do Atlético foi totalmente superior à nossa equipe no segundo tempo e mereceu o empate. Acho que depois do empate até tivemos as chances para voltar a ganhar, tivemos as oportunidades claras. O Paulo fez 2 defesas, mais um chute do Heverson que desviou, que ia no gol. Então, a gente tem que lamentar os 2 pontos que a gente deixou no meio do caminho, mas principalmente corrigir para frente, tomar as decisões para frente para que isso não volte a acontecer. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.